Oi, meus queridos, vamos prosseguindo o nosso estudo bíblico no livro de Apocalipse. Hoje, continuando no capítulo 20, vamos ver do versículo 4 até o versículo 6. Vamos orar para iniciarmos o nosso estudo? Pai bendito, graças te damos. O Senhor nos dá a chance, a oportunidade mais uma vez de nos assentarmos como filhos à roda do Pai, para ouvirmos a Tua voz, a Tua instrução, para recebermos repreensão e também para recebermos consolo e ânimo, para o Senhor nos ensinar sobre a nossa vida que nós travamos aqui neste mundo. Que o Senhor nos abençoe, que o Senhor, que através do Teu Espírito moveu os homens a registrarem a Tua palavra, a Tua voz, a Tua vontade, que este Espírito que foi enviado a nós também nos dê entendimento, nos ilumine para compreendermos a Tua vontade e também haja em nosso coração para termos vontade e desejarmos a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós estamos na última das 7 sessões paralelas do livro de Apocalipse, o triunfo de Cristo. A primeira parte desse triunfo trata da prisão de Satanás até o seu juízo. Nós vimos nos primeiros versículos dessa última sessão que o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, foi preso por 1000 anos. Lemos no verso 2. Essa prisão aconteceu através do ministério terreno de Jesus, que na cruz expoliou e triunfou sobre ele. Paulo escreve assim em Colossenses 2,15: e despojando os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Com a sua prisão, não quer dizer que Satanás está inerte, mas o diabo não pode mais manter as nações enganadas. É isso, foi aprisionado para que não mais enganasse as nações. Então a igreja, brilhando como luzeiro de Cristo, traz a luz da verdade do Evangelho, conquistando as nações para o Cordeiro. Nesses 1000 anos, a igreja testemunha sob oposição dos inimigos do Cordeiro, mas eles não podem vencê-la. Não podem calar o seu testemunho até que esta obra se complete. Então, pouco antes da segunda vinda de Jesus Cristo, o dragão será solto por pouco tempo, o pouco tempo que lhe resta. O parágrafo seguinte fala dos salvos reinando com Cristo. E eu leio para os irmãos, do versículo 4 até o versículo 6. Sempre tenha a sua Bíblia aberta, acompanhando à medida que você vê o vídeo, para compreender. Se houver dúvida, volte, leia os textos que eu faço referência, mesmo que eu os leia. De 4 a 6, diz assim: vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Os restantes dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esses, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com ele os 1000 anos. Estes versículos falam da vida dos santos no céu durante 1000 anos. Para entendermos, olhemos a situação dos crentes na terra, aqui, no primeiro século. O Império Romano perseguia os cristãos cada vez mais intensamente. Recusando-se a declararem César é o Senhor e confessando a Cristo,
Crentes foram decapitados, como Tiago, registrado no livro dos Atos dos Apóstolos, a mando do rei Herodes, ou como Paulo, segundo a tradição, a mando do imperador Nero. Outros lançados às feras para espetáculo dos romanos. O próprio Paulo diz assim em 1 Coríntios 15:32: se como homem lutei em Éfeso com feras, que me aproveita isso? Então a primeira parte do versículo fala das lutas que ele travou. E alguns até crucificados. Muitos crentes crucificados, especialmente nos dias de Nero. Passando por tanta aflição, recebendo este livro, a igreja ouviu seu Cristo dizer: não temas as coisas que tens de sofrer. Sê fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. É o final de uma das 7 cartas, Apocalipse 2:10. Agora, com o desfecho, a última sessão, o começo dessa última sessão, a igreja sabe que seu Salvador não está indiferente ao seu sofrimento. João viu ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho, bem como por causa da palavra de Deus, tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem. Eles reinam com Cristo por 1000 anos. É esse o conforto que a igreja tão perseguida naqueles dias recebe. Agora, olhando este reino de 1000 anos, tinha sido acabado de falar de Satanás preso por 1000 anos. Não é uma coisa após a outra. É o mesmo período. Esse reino de 1000 anos dos santos ocorre no céu. Por que podemos dizer isso? Em primeiro lugar, João viu tronos, nos quais sentaram-se os que têm autoridade para julgar. E o trono de Cristo e do seu povo está no céu. Voltando um pouco, capítulo 1, verso 4. João, às 7 igrejas que se encontram na Ásia, graça e paz a vós outros da parte daquele que é, que era e que há de vir, da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu trono, do trono de Cristo, aquele que é e que há de vir. Capítulo 3, verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Está no trono de Deus no céu. Capítulo 4, verso 2. Imediatamente eu me achei em espírito, e eis armado no céu um trono, e no trono alguém sentado. Por isso, é o primeiro motivo porque a gente diz que esse reino de 1000 anos dos santos acontece no céu. Em segundo lugar, ele viu as almas daqueles que foram decapitados. Veja que essa expressão mostra uma distinção entre a alma e o corpo. É certo que é comum nas Escrituras o termo alma ser usado por pessoa, como referência à pessoa, especialmente no Antigo Testamento. Na criação do homem, por exemplo, Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente, um ser vivo, uma pessoa. Mais ainda, Ezequiel 18:20, entre tantos para entendermos, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Então, estava falando de quem andasse no caminho errado, vivesse no pecado, esse ia morrer. E está falando alma que pecar, mas não era só alma. Essa citação de Ezequiel é da lei. Em Deuteronômio 24:16, que era uma atribuição de julgamento, para julgar um crime, dizia assim: os pais não seriam mortos em lugar dos filhos, nem os filhos em lugar dos pais. Cada qual será morto pelo seu pecado. Veja que o que ele está dizendo é que quem comete o crime é ele que recebe a punição. A alma que pecar, essa morrerá. É como Ezequiel se refere a esse texto. Então, quando isso acontece, a alma, significando pessoa, dessa maneira, sim,
o termo alma pode ser substituído pela palavra pessoa, como acontece até numa tradução nossa. Gênesis 46, 27, a tradução revista e atualizada diz assim: e os filhos de José, que lhe nasceram no Egito, eram 2. Todas as pessoas da casa de Jacó que vieram para o Egito foram 70. Veja, todas as almas da casa de Jacó, que já foi, até o tradutor colocou todas as pessoas. Mas nesse texto aqui, que nós estamos vendo, de Apocalipse 20, versículo 4, isso não é possível. Não dá para a gente dizer, vi ainda as pessoas dos decapitados. Nesse texto, particularmente, isso é impossível. Alma é alma mesmo. As almas estão reinando. As almas dos santos reinam antes da ressurreição, sem os seus corpos, por 1000 anos. Depois da ressurreição, na verdade, os santos reinarão eternamente. Então não poderia ser 1000 anos se fosse já depois da ressurreição. Se a gente avançar um pouquinho, capítulo 22, verso 5. Então já não haverá morte, então já não haverá noite, nem precisam eles de luz de candeia, nem da luz do sol, porque o Senhor Deus brilhará sobre eles, e reinarão pelos séculos dos séculos. Então, na volta de Jesus, com a ressurreição, os crentes vão reinar eternamente, não por 1000 anos. Por fim, nós podemos dizer que este reino é no céu, porque eles viveram e reinaram com Cristo. Foi no céu que o Cordeiro tomou o rolo e se assentou no trono. Voltando, capítulo 5, versículos 7 e 13. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Então ouvi toda criatura que é no céu e sobre a terra e debaixo da terra e sobre o mar, e tudo o que neles há, estava dizendo: aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. Então estão ali, está Jesus no trono. Mas ainda, foi para o céu que o filho foi arrebatado. Capítulo 12, verso 5. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Este reino é nos céus, por todos esses motivos. Mas como é este reino? Este reino dos santos com Cristo é, antes de mais nada, viver com Ele. A expressão que João usa é: e viveram e reinaram. Se a gente olhar o prenúncio da vitória gloriosa de Cristo no capítulo 7, você vai ver exatamente isso. Capítulo 7, de 9 até 17, o texto diz assim: depois destas coisas, vi, e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé, diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, com palmas nas mãos, e clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Todos os anjos estavam em pé, rodeando o trono. Os anciãos e os 4 seres viventes ante o trono se prostraram sobre seu rosto e adoraram a Deus, dizendo: amém. O louvor e a glória e a sabedoria e as ações de graças e a honra e o poder e a força sejam ao nosso Deus pelos séculos dos séculos. Amém. Um dos anciãos tomou a palavra, dizendo: estes que se vestem de vestiduras brancas, quem são e de onde vêm? Respondi-lhe: meu senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes os que vêm da grande tribulação. Lavaram suas vestiduras e alvejaram no sangue do Cordeiro. Razão porque se acham diante do trono e servem de dia e de noite no seu santuário,
e aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o tabernáculo. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida. E Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Veja, esse reino de 1000 anos é viver com Cristo. É a primeira coisa que entendemos deste reinar. Essas almas desfrutam do descanso em companhia do Salvador. Como Jesus mostra na parábola do rico e do mendigo. Lucas 16, um trecho da parábola, do versículo 22 a 25, diz assim: Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e a Lázaro em seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. É esse viver com Cristo, na companhia do Salvador, no descanso, no consolo, é que as almas reinam com Ele. Mais ainda, reinar com Cristo significa também julgar com Ele. As almas na glória se assentam com Ele no trono. Não foi essa a promessa? Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Então, estar no trono é estar governando, julgando a terra com Ele. E mais, na glória, eles se assentam e exaltam o juízo de Deus. Capítulo 15, verso 3 fala assim: E entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Reinar com Cristo é ainda participar da sua realeza, de sua glória real. Celebrar a vitória. As suas orações foram atendidas. É isso que está sendo visto. Eles estão participando da glória com Cristo. Reinar com Cristo, por fim, é a primeira ressurreição, quando a alma vai para o céu em glória, deixando o mundo pecaminoso. Mateus 22, 31 e 32, Jesus confrontando os saduceus, diz assim: E quanto à ressurreição dos mortos, não tendes lido o que Deus vos declarou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ele não é Deus de mortos, e sim de vivos. Abraão, Isaque e Jacó ainda não tiveram seus corpos ressuscitados, porque Cristo ainda não voltou, mas eles já estão vivos. Então eles participaram da primeira ressurreição, já estão vivos no céu com as suas almas. Isso também envolve o reinar com Cristo. Na segunda vinda, sim, o corpo também será glorioso. Será a segunda ressurreição. Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 15, versículos 51 e 52, fala sobre isso. Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. A segunda vinda de Cristo vai ter essa segunda ressurreição. A ressurreição do corpo para aqueles que já ressuscitaram em alma lá no céu. O que vemos? Todos os crentes que morreram na fé participam deste reino.
Todos os que não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão. Não só os decapitados. Agora, todos os crentes participam disto. Os outros mortos, os homens que morreram sem Cristo, não reviveram até que se completasse o milênio. É o que lemos no versículo 5. Suas almas estão em tormentos, como Jesus ensina com a parábola do rico e do mendigo. Mas, ao final dos 1000 anos, há a segunda morte. Eles receberão a punição eterna, ressuscitarão para a morte. E essa punição eterna não é só tormento para a alma, mas também para o corpo. Os que participaram da primeira ressurreição, os que passaram pela primeira morte como testemunhas de Cristo, não terão sobre si a segunda morte. São bem-aventurados e santos. Serão sacerdotes de Deus e de Cristo durante o milênio. Isto, mais uma vez, confirma o seu papel de julgar, declarando a sentença divina. Se olharmos o sacerdote nos moldes do Antigo Testamento, ele recebia a palavra de Deus e pronunciava a sentença para o seu povo. Pronunciava a bênção, pronunciava também a maldição. Quando o povo era aceito, tinha os seus pecados perdoados com o sacrifício, ele saía diante do altar e pronunciava a bênção, dizendo que Deus os aceitou. Então o sacerdote também tinha que julgar quando o leproso já estava limpo ou quando ele continuava impuro, julgar outras coisas. E mais uma vez, nesses 1000 anos, esses santos bem-aventurados são sacerdotes de Deus e de Cristo, participam do reino. O que nós aprendemos neste parágrafo que fala da vida dos crentes fora do alcance dos nossos olhos, lá no céu. Isso interfere na vida nossa aqui. Às vezes pensamos em desistir, as lutas são grandes, como Paulo uma vez disse, a ponto de desesperarmos da própria vida, e por certo falaremos desse texto mais adiante, mas podemos prosseguir, ainda que sejamos decapitados, mortos, deixados ao ostracismo, esquecidos, zombados, ameaçados, ainda que apanhemos, tentem nos calar, mas nós prosseguimos como testemunhas fiéis de Cristo, porque se tirarem a nossa vida, Jesus disse para não temer, temer a Deus, que tem o governo sobre o nosso corpo e a nossa alma. Imediatamente, quando morremos, estamos no céu, reinando com Cristo, como sacerdotes, participando da sua glória, vivendo na sua presença, nos deleitando no descanso. Por isso que Paulo, nessa mesma carta aos Coríntios, por isso, meus queridos, sejam firmes, sejam inabaláveis, porque no Senhor as suas obras não são vazias, não são vãs. Prossiga no caminho, prossiga no testemunho, ainda que isso traga muitas dores por causa do nome de Cristo, elas não são nada, por conta desse reino de 1000 anos. Nós aqui 1000 anos lutando na terra, a igreja, mas os que já participaram desta luta e deram o seu tempo ou tiveram sua vida ceifada, ou simplesmente morreram pelo decurso do tempo, das doenças, enfermidades, já estão em glória. Isso nos leva a não chorarmos, não lamentarmos, mas como Paulo diz, nos consolar por aqueles que já se foram, que morreram, ainda que de morte trágica ou de doenças até longas e sofridas. Eles estão reinando. Não há por que chorar, lamentar. Eles reinam com Cristo, são sacerdotes. E que nós perseveremos nesses mesmos 1000 anos aqui na terra,
Satanás está preso. Não pode impedir que aqueles que Deus separou ouçam de nossas bocas o testemunho do Evangelho, creiam e sejam salvos. Oremos mais uma vez. Deus bendito, nós adoramos o teu nome, te exaltamos, te damos graças. Porque nós que só vemos o presente, as nossas lutas, as nossas dificuldades, que nós olhemos aquilo que não vemos. A glória no céu daqueles que já travaram estas lutas que nós travamos e perseveraram até o fim. Não se dobraram, não negaram a Cristo, não serviram nem adoraram a imagem da besta, não se dobraram diante das ameaças dos governos, não se deixaram enganar pelas religiões anticristãs e seus pensamentos e filosofias, não se deixaram enredar pelas seduções do mundo, das cidades. Que o Senhor nos faça assim, perseverar deste jeito em nome de Jesus, que não esmoreçamos, que vivamos plenamente o Evangelho, que testemunhemos, porque fomos chamados a ser testemunhas de Jesus. E é por meio dele que nós oramos. Amém. Deus abençoe, queridos.